Sente que a energia já não é a mesma. Aqueles simples gestos diários, como carregar as compras do mercado ou subir alguns lances de escada, parecem cada vez mais desafiadores. Talvez você esteja se perguntando por que o corpo já não responde como antes. Por que a força muscular parece diminuir a cada ano que passa? Mesmo que você se esforce para se manter ativo, é uma realidade dolorosa para muitos de nós à medida que envelhecemos a perda gradual de massa muscular. Um processo silencioso que nos deixa mais frágeis, mais propensos a quedas e, no geral, com menos vitalidade para aproveitar a vida. Acredite ou não, um dos maiores segredos para combater essa perda e recuperar sua força, energia e até mesmo melhorar seu sono e memória, está diretamente ligado ao que colocamos no prato. E sim, estou falando de proteína. Mas não da forma que você talvez imagine. Você sempre ouviu falar dos ovos como o padrão ouro da proteína, certo? Bem, prepare-se para uma surpresa. Existe um alimento incrivelmente acessível e versátil que supera os ovos em termos de teor de proteína. E que pode ser o herói desconhecido na sua jornada para uma saúde vibrante depois dos 60. Neste vídeo, vamos desvendar não apenas este superalimento surpreendente, mas também vamos explorar alguns hábitos simples e poderosos que, combinados com a alimentação certa, vão ajudar você a construir músculos, ter mais disposição, melhorar sua digestão e até mesmo aprimorar a clareza mental. Prepare-se para repensar o que você sabe sobre nutrição na terceira idade. Assista até o fim para algo que vai surpreender você e transformar sua forma de envelhecer. Vamos começar mergulhando fundo no porquê a proteína é tão crucial, especialmente depois dos 60. Veja bem, o nosso corpo é uma máquina incrível. Mas com o tempo, ela precisa de uma manutenção um pouco mais atenta. Uma das maiores mudanças que ocorrem é o que chamamos de sarcopenia, que é a perda natural de massa e força muscular que acompanha o envelhecimento. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo que, se não for combatido, pode ter um impacto significativo na nossa qualidade de vida. Imagine, por exemplo, ter dificuldade em se levantar de uma cadeira baixa, em abrir um pote de geleia, ou até mesmo em manter o equilíbrio. Essas são todas consequências da perda muscular. A boa notícia é que não precisamos aceitar isso como um destino inevitável. Podemos sim construir e manter nossos músculos. E a base de tudo isso é a proteína. A proteína é o bloco construtor dos nossos músculos, e sem ela, a manutenção do nosso corpo fica comprometida. Muitas vezes, pensamos que estamos comendo proteína suficiente. Talvez você coma um ovo no café da manhã, um pedaço de carne no almoço. E sim, esses são alimentos proteicos, e são importantes. Mas a verdade é que, à medida que envelhecemos, nosso corpo precisa de mais proteína para compensar essa tendência natural à perda muscular. É como se a demanda de proteína do nosso corpo aumentasse. E não é só a quantidade, mas também a forma como distribuímos essa proteína ao longo do dia que faz toda a diferença. Não adianta comer um bife enorme no almoço e depois passar o resto do dia sem uma boa fonte proteica. Nossos músculos precisam de um suprimento constante. Agora, vamos falar de algumas fontes de proteína que são excelentes e que talvez você já inclua na sua dieta, mas que podemos otimizar. Primeiro, os laticínios, leite, iogurte, queijo fresco. Eles não são apenas ricos em cálcio para os ossos, mas também são ótimas fontes de proteína de alta qualidade. Pense, por exemplo, no iogurte grego natural. Ele tem uma concentração de proteína muito maior do que o iogurte comum.
Adicionar um pouco de iogurte grego no seu café da manhã com algumas frutas ou no lanche da tarde pode ser uma maneira deliciosa e eficaz de aumentar sua ingestão proteica. E o queijo cottage, ou requeijão light, são leves, saborosos e cheios de proteína. Dá para comer com pão integral, com uma salada, ou até puro. Outra categoria de alimentos que são verdadeiros tesouros proteicos, especialmente para quem busca opções mais vegetais, são as leguminosas. Estamos falando de feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, no nosso dia a dia em Portugal. O feijão e a lentilha são presenças constantes em muitas mesas, e isso é maravilhoso. Uma concha de feijão no almoço não é só uma delícia. É uma dose de proteína vegetal de qualidade, com fibras que ajudam na digestão e na sensação de saciedade. O grão de bico pode ser usado em saladas, como hummus para acompanhar vegetais ou pão, ou até mesmo em pratos quentes. E a lentilha, sopas de lentilha, estufados, ou mesmo como acompanhamento. Elas são baratas, fáceis de preparar e repletas de nutrientes essenciais. Incluir uma porção de leguminosas em pelo menos uma das suas refeições diárias já fará uma grande diferença. Elas são a base de muitos pratos tradicionais portugueses. Então, adaptá-las para aumentar a proteína é bastante natural. E não podemos falar de músculo sem falar de movimento. Não se trata de levantar pesos pesados ou ir para a academia todos os dias, a menos que você queira e se sinta bem. Mas incorporar exercícios simples de força na sua rotina é fundamental. Pense em algo tão básico quanto levantar-se e sentar-se de uma cadeira repetidamente, ou usar um elástico de resistência para fazer exercícios leves de braços e pernas. Caminhar é ótimo para o coração e a circulação. Mas para os músculos, precisamos de algo que ofereça um pouco de resistência. Mesmo cuidar do jardim, subir e descer escadas, ou carregar as compras com uma postura consciente. Tudo isso ajuda a estimular seus músculos. A proteína que você come é o material de construção. E o exercício é o arquiteto que molda e fortalece essa construção. Eles trabalham em conjunto, de mãos dadas. Para garantir que você tenha músculos fortes e funcionais, lembre-se, o objetivo aqui não é transformar você num atleta olímpico, mas sim garantir que você tenha a força e a vitalidade necessárias para desfrutar da sua independência e das suas atividades favoritas. Pensar em como você distribui a proteína ao longo do dia é tão importante quanto a quantidade total. Dividir a ingestão de proteína em 3 ou 4 refeições, ao invés de concentrar tudo em uma só. Por exemplo, permite que seu corpo utilize essa proteína de forma mais eficiente para a reparação e construção muscular contínua. Pequenas mudanças nas escolhas alimentares e na rotina podem gerar resultados surpreendentes. Agora que entendemos a importância fundamental da proteína e exploramos algumas fontes excelentes e como o movimento complementa a sua ação, prepare-se para o que realmente quero compartilhar com você. Algo que muitas pessoas simplesmente não consideram. Agora que entendemos a base e vimos como alimentos como laticínios e leguminosas são nossos aliados na construção muscular. Prepare-se para o que eu realmente quero compartilhar com você. Algo que muitas pessoas simplesmente não consideram quando pensam em proteína, mas que é um verdadeiro super-herói nutricional, a proteína texturizada de soja, ou PTS. Você já ouviu falar dela? Talvez sim, mas poucas pessoas percebem o quão potente ela é. Um ovo grande tem, em média, uns 6 gramas de proteína. A proteína texturizada de soja pode ter até 50 gramas de proteína por cada 100 gramas do produto seco. É uma concentração simplesmente impressionante. E ela se torna ainda mais surpreendente quando consideramos o custo e a versatilidade.
A PTS é feita a partir da farinha de soja desengordurada, que é processada para criar uma textura que pode variar de granulada a pedaços maiores. Lembrando a carne moída, por ser desidratada, ela é leve e tem uma validade muito longa. E o melhor de tudo é que, quando hidratada, ela absorve os sabores dos temperos e molhos, o que a torna incrivelmente adaptável a inúmeras receitas tradicionais portuguesas. Pense na PTS como um camaleão na sua cozinha. Ela pode substituir a carne moída num empadão de carne, num chile vegetariano, num recheio de rissóis, ou até mesmo no arroz de tomate. Você pode usá-la para fazer um bolo de carne sem carne, ou adicionar a um estufado para aumentar o teor proteico. A imaginação é o limite para usá-la. Basta hidratá-la em água quente ou caldo por uns 15 a 20 minutos. Escorrer bem e temperar a gosto, ela absorve o sabor de cebola, alho, louro, pimentão, cominhos, todos os temperos que amamos na nossa culinária. É uma forma econômica e eficiente de garantir uma alta ingestão de proteína de origem vegetal, que, além de tudo, é rica em fibras, auxiliando na saúde intestinal, e pobre em gorduras, para muitos que precisam controlar o colesterol ou reduzir o consumo de carne vermelha. A PTS é uma alternativa fantástica que não compromete a ingestão de proteína. Se você ainda não experimentou, é hora de dar uma chance a este alimento poderoso. Ele é o verdadeiro segredo para ter mais proteína do que em ovos, de forma acessível e versátil. Agora, vamos além da alimentação e pensar em outros pilares que sustentam a sua vitalidade. Um hábito muitas vezes subestimado é a hidratação adequada. Pense na água como lubrificante para todo o seu corpo. Nossos músculos precisam de água para funcionar corretamente, para se contrair e relaxar de forma eficiente. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, podemos sentir fadiga, dores musculares e até mesmo dificuldade de concentração. E a sede, por vezes, é confundida com fome, levando-nos a comer mais do que precisamos. A recomendação geral é beber entre 1,5 a 2 litros de água por dia. Mas isso pode variar com a atividade física e o clima. A chave é beber água regularmente ao longo do dia. E não esperar até sentir sede. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Se a água pura não for do seu agrado, pode adicionar rodelas de limão, pepino, folhas de hortelã ou até um pouco de gengibre para dar um sabor. Chás de ervas sem açúcar também são uma excelente forma de se hidratar. Uma boa hidratação não só apoia a função muscular, mas também melhora a digestão. Ajuda a regular a temperatura corporal e transporta nutrientes por todo o corpo. É um hábito simples, mas com um impacto profundo na sua energia e bem-estar geral. Outro pilar essencial, e que muitas vezes ignoramos na busca por mais energia, é a qualidade do nosso sono. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas na casa dos 60 ou mais lutam com o sono. O sono não é apenas um período de descanso. É quando o nosso corpo se repara. Os músculos se recuperam, as memórias se consolidam e o sistema imunitário se fortalece. Um sono de má qualidade ou insuficiente pode levar à fadiga crônica, irritabilidade, dificuldade de concentração e até mesmo contribuir para a perda muscular, pois os hormônios de recuperação são liberados durante o sono profundo. Criar uma rotina de sono pode ser muito útil. Tente ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias. Mesmo aos fins de semana, crie um ambiente propício ao sono no seu quarto escuro, silencioso e fresco. Evite telas telemóvel, tablet, televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por elas pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Um chá relaxante antes de deitar.
como camomila ou cidreira. Um banho quente ou a leitura de um livro podem ser rituais relaxantes que sinalizam ao seu corpo que é hora de descansar. Lembre-se, o sono é tão vital para a sua saúde quanto a alimentação e o exercício. É o momento em que o seu corpo se reconstrói e se prepara para o dia seguinte, garantindo que a proteína que você consumiu seja utilizada da melhor forma possível. E, por último, mas não menos importante para esta fase da sua vida, é a atenção plena, a consciência do momento presente e a gestão do stress. A vida na terceira idade pode trazer desafios únicos, mas também muitas oportunidades. O estresse crônico, no entanto, pode ter um impacto físico significativo, elevando os níveis de cortisol, o que pode levar à perda muscular e outros problemas de saúde. Práticas simples de atenção plena, como a meditação guiada por alguns minutos por dia, exercícios de respiração profunda, ou simplesmente dedicar um tempo para apreciar a natureza, podem fazer uma grande diferença. Reconectar-se consigo mesmo, com o seu corpo e com o seu ambiente pode reduzir a ansiedade, melhorar o humor e até mesmo aprimorar a sua percepção de dor e bem-estar físico. É sobre encontrar momentos de paz no seu dia. Por mais agitado que ele possa ser, é cuidar da mente para cuidar do corpo. Esses hábitos, quando combinados, criam uma sinergia poderosa. A proteína e os alimentos certos fornecem os blocos de construção. A hidratação garante que eles sejam transportados e utilizados. O sono permite a recuperação e a reconstrução. E a gestão do estresse assegura que o seu corpo esteja num estado de equilíbrio para aproveitar todos esses benefícios. A sua vitalidade não depende de um único fator, mas sim da orquestração de vários elementos que trabalham em conjunto. A proteína texturizada de soja é a estrela surpresa no prato. Mas lembre-se que ela brilha ainda mais quando inserida num estilo de vida que valoriza a hidratação, o sono de qualidade e a tranquilidade mental. Em seguida, vamos amarrar tudo isso e entender como você pode colocar esses conhecimentos em prática de forma fácil e eficaz. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que você esteja se sentindo mais informado e, acima de tudo, mais empoderado sobre o seu próprio bem-estar. Hoje, conversamos sobre a importância fundamental da proteína na nossa vida, especialmente depois dos 60, e como ela é a chave para combater aquela perda de força e energia que tantas vezes nos incomoda. Vimos que não precisamos aceitar a diminuição da vitalidade como um fato. Ao contrário, podemos reverter e prevenir grande parte dela com as escolhas certas. Exploramos a riqueza dos laticínios como o iogurte grego e o queijo cottage, que são excelentes fontes de proteína e cálcio. E mergulhamos no universo das leguminosas, o nosso querido feijão, a lentilha e o grão de bico, que são potências nutricionais, acessíveis e versáteis, perfeitas para a nossa mesa portuguesa. E sim, revelamos o grande segredo: a proteína texturizada de soja, um alimento que, em termos de teor proteico, deixa os ovos para trás e se mostra como uma alternativa barata, fácil de usar e incrivelmente adaptável às nossas receitas favoritas. Se você está buscando aumentar a sua ingestão de proteína de forma eficaz e econômica, a PTS é, sem dúvida, um alimento para considerar seriamente na sua despensa. Mas a nossa jornada não parou na alimentação, pois sabemos que a saúde é um quebra-cabeças com várias peças. Discutimos a importância vital da hidratação, lembrando que beber água regularmente ao longo do dia é tão crucial quanto o que comemos, funcionando como o combustível que otimiza todas as funções do nosso corpo, desde a muscular até a digestiva. Também abordamos o sono,
aquele período sagrado de descanso e reparação que o nosso corpo tanto precisa para se recuperar. Fortalecer músculos e consolidar memórias. Criar uma rotina de sono e um ambiente relaxante antes de deitar são passos simples, mas com efeitos transformadores. E, por fim, olhamos para a importância da atenção plena e da gestão do estresse, entendendo que cuidar da mente é cuidar do corpo, aliviando tensões que podem minar a nossa energia e vitalidade. Lembre-se, o objetivo de tudo isso não é sobre dietas restritivas ou rotinas exaustivas. É sobre fazer pequenas e inteligentes mudanças que se acumulam ao longo do tempo, transformando a sua saúde de dentro para fora. É sobre dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para florescer. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada copo de água, cada porção de PTS, cada noite de sono reparador, cada momento de calma que você incorpora na sua vida é um investimento no seu futuro. Na sua independência e na sua alegria de viver, você tem o poder de influenciar a forma como envelhece, de escolher uma vida com mais energia, mais força e mais bem-estar. Não subestime o impacto que essas pequenas, mas poderosas, mudanças podem ter. Comece por um ou dois desses hábitos ou alimentos que mais ressoaram consigo. Experimente a proteína texturizada de soja em uma das suas receitas favoritas. Ou comece a beber mais um copo de água por dia. Ou adicione 15 minutos de caminhada leve à sua rotina. Cada passo conta. Adoraria saber a sua opinião sobre o que discutimos hoje. Qual desses conselhos mais chamou a sua atenção? Você já experimentou a proteína texturizada de soja? Compartilhe as suas experiências ou as suas próprias dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo dicas e informações valiosas para viver a sua melhor vida em todas as idades, por favor, deixe o seu gosto neste vídeo e subscreva o nosso canal, ativando o sininho. Você será notificado sempre que tivermos um novo conteúdo para si. A sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar a criar conteúdo que faça a diferença na vida de pessoas como você. Acredite no seu potencial. A sua idade é apenas um número, e a vitalidade é uma escolha que fazemos a cada dia. Viva a sua melhor vida em todas as idades,